Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal para nossa resenha de hoje, que vai ser do filme John Wick 4, que é o Baba Yaga, né? E que lançou agora semana passada nos cinemas no mundo inteiro e tem sido um grande sucesso nesse filme de ação que é muito forte, de cenas bem violentas mesmo. Para quem gosta como eu, foi incrível, né? Lembrando que na descrição do vídeo aqui já tem uma agenda com você consegue acompanhar o que eu posto a cada dia da semana. E se você quer que este conteúdo, se você está gostando, chegue a mais pessoas, é só curtir, comentar, compartilhar, que isso vai se tornar realidade, né? Se você ainda não é inscrito, só considere se inscrever também no canal. Bem, o John Wick é um filme que já tinha ouvido muito falar sobre ele. Eu assisti alguns trechos do 3 ano passado, mas ainda não tinha visto ele por completo, né? Então quando lançou ele nos cinemas agora, eu vou assistir do 1 aos 3, ao terceiro, todo, para poder entender melhor o filme, porque já tinha certeza de que ia assistir um ótimo filme no 4, né? Então, vou dar um resumão aqui para quem não conhece a história do John Wick, a primeira cena, quando a gente o conhece, ele é apresentado pra gente, ele é apenas um cara normal. E quando no decorrer do filme, a gente vai descobrindo que ele é além disso. Ele faz parte do grupo de assassinos que são comandados pela cúpula, e a cúpula tem 12 representantes espalhados no mundo inteiro: japonês, italiano, americano, espanhol, que é o europeu, entre outros, russos também. Esses são os que são citados no filme, né? E eles têm grupos espalhados no mundo inteiro de assassinos profissionais que matam de acordo com o que são contratados em valores. E o bom do John Wick é que ele tem todo o universo só seu. Existem regras dele, existem pontos de zona neutra, existem acordos, objetos que são usados nestes acordos, como a promissória. A promissória é um negócio redondo assim, em que você faz um acordo com alguém em troca de alguma coisa, que você quer algo. O John Wick faz isso para que ele se aposentasse como assassino no primeiro filme e começasse a viver uma vida de casado com a mulher dele, a qual ela morreu vítima de uma doença. Teve que assinar uma promissória com um homem, em que ele teve que fazer algo para ele, né? Que era eliminar umas pessoas que aparentemente ninguém tinha estômago para fazer isso, mas o John Wick fez. Então nessa promissória você tava lá, o John Wick colocava os dedos dele no sangue, né? Chamava digital registrado ali. Então ele fazia o que o cara pediu e o cara conseguia essa liberdade dele. O que aconteceu? Porém, com essa promissória, você estava devendo algo para o cara que conseguiu aquilo que você queria, né? Nesse caso, o John Wick é o libertador dele. Então, esse cara pode vir cobrar. Se ele tiver em apuros, ele pode vir por você e te cobrar essa promissória. Aí ninguém deve mais nada para ninguém. Entendeu? O que acontece no segundo filme, por exemplo, é isso. Esse cara chega com essa promissória pro John Wick e cobra dele um serviço para poder, que era matar a própria irmã, para assumir o comando lá da região italiana, certo? Dos assassinos. E também existe outras coisas que só faz parte do mundo de John Wick, que são as moedas. São moedas de ouro grossa, em que eles pagam tudo com ela. E aí, quando você paga essa moeda para alguém, a pessoa entende da onde é que é moeda, a pessoa ela é assim, que obrigada a cumprir aquilo que você pagou ela para fazer. Por exemplo, coisa simples, não é coisa muito grande. Por exemplo, se você chega a moeda com alguém, com taxista, como aconteceu no filme também. Não acho que no terceiro aconteceu isso. Você paga o taxista: eu quero que o meu cachorro você leve até o Hotel Continental. Aí o cara
ele identifica a moeda porque ele faz parte do grupo também, né? Porque existem várias pessoas disfarçadas dos assassinos, que muitos deles trabalham com disfarce também. É na sorte. Esse taxista, ele faz parte desse conglomerado de assassinos. Ele vai com certeza levar seu cachorro até o Continental, mesmo se você não estiver olhando, entendeu? Você paga pelo serviço que ele vai ser executado com a moeda. E falando de Continental, Hotel Continental no filme, muitas dessa franquia te deu o Hotel Continental de Nova York. Nesse quarto filme tem o Hotel Continental de Osaka. O que acontece? Lá não podem ser feitos serviços lá dentro. Nenhum tipo. Que achou interessante. É um local de descanso. Então você, a partir do momento que você entra nas dependências do hotel, basta pisar na escala dele, você não pode mais fazer nem receber nenhum serviço em relação a isso. O que é? Se você está jurado de morte, você entra lá e de repente a pessoa que está te perseguindo entra neste mesmo hotel, essa pessoa, de forma alguma, ela não pode te atacar. Ela pode estar na tua frente, você está do outro lado, ela não pode te atacar. É a regra do hotel. Se a pessoa insistir em fazer isso, ela querer eliminar alguém, né? Essa pessoa que cometeu esse crime dentro da dependência do Continental, ela é eliminada. É a lei deles e eles são muito ligados a regras. E é isso que mostra muito no filme, que apesar de ser um tema meio sensível, que é de assassinatos, de coisas de pessoas fora da lei, apesar de ser assim, a história do filme é sobre isso, é sobre eles são muito ligados às suas regras. Eles respeitam demais as regras deles, apesar de que aparentemente eles quebram as regras do social do mundo, né? Do mundo não criminoso. Mas as regras criminosas, os criminosos, eles seguem a risca. Então, no primeiro filme, o que acontece? O invasores entram na casa dele e batem nele, matam o cachorro dele e roubam o carro dele que amava tanto. Então, baseado nisso, ele começa o seu projeto de vingança no primeiro filme e sabe-se que o rapaz que, junto com seus amigos, que tetou todo esse plano aí, porque o John Wick tinha recusado de vender seu carro para ele num posto de gasolina, ele é filho de um grande chefão lá do crime lá de Nova York. Então ele começa a caçar esse rapaz e todo mundo que tá no meio até ele conseguir. E quando a gente vê toda a porradaria acontecendo, né? No segundo filme, por exemplo, é bem diferente. Esse cara da promissória vem, ele quer que a irmã dele seja morta porque para ocupar o lugar dela, só que ela faz parte da alta cúpula, né? Então ele se vê, e é uma coisa, quando é essa promissória, você é obrigado a fazer. Você é obrigado a cumprir também. As pessoas, elas seguem regras, elas não negam pedidos, que não existe espaço para isso, sabe? Então ele consegue assassinar essa mulher e automaticamente ele se torna perseguido de toda a cúpula e começa a subir leilões pela cabeça dele. Ele começa a ser perseguido por todo mundo, onde ele vai é perseguido. Então é um ritmo assim bem de cansaço, a gente fica cansado junto com ele. Aí no terceiro já tem a parte dos juízes que entram, né, no filme. Ele começa a perseguir também os amigos do John Wick. Todas as pessoas que ajudaram ele também foram datadas como criminosas também. Mas ele consegue no final do filme, quase no finalzinho, o reconciliamento que ele vai com esse encontro no deserto com aquele que senta na cadeira da alta cúpula, que é o que está acima de todos, né? E aí, quando ele corta eu acho que esse dedo aqui dele, ele mesmo se corta para poder, onde está a aliança dele, né? Ele dá a aliança de casamento pro homem como a aliança e o dedo, né? Como sinal de
de devoção. Com ele diz a frase que eu já servi uma vez e servirei novamente. Agora no quarto filme, ele tá meio que desaparecido, né? O Marquês de Greymont, que ele é o vilão principal desse filme, ele é convocado pela cúpula para finalmente finalizar o John Wick de uma forma mais agressiva ainda, não matar os seus aliados, mas tirar a força deles. É o que ele faz no início do filme, em que ele vai até o Hotel Continental de Nova York, lá com Winston, e tira todos a função dele não faz parte do como gerente, e ele desconsagra o Hotel Continental, assim como feito no terceiro filme, só dessa vez definitiva, explode o Continental, e assim eles começam a perseguição, mais uma vez aumentando o valor pelo prêmio do John Wick, chegando a 25 milhões de dólares para quem o matar, né? E nesse mesma parte aí, deste início, enquanto o Continental é explodido, esse mesmo conde, esse marquês, ele mata o concierge do Continental, que é o Caron, né? Aquele rapaz que fica na recepção, que eu gostava dele demais também, super educado, todo tempo, fiel ao John Wick, né? Enfim, a gente perde esse personagem. Mas é o que motiva a alimentar o Winston mais ainda a vingança dele contra a cúpula, né? Aí tem o Bower King, né? Que é o amigo do John, que é o rei daquele cara que cuida dos assassinos que se passam pelo submundo, que eles se passam por moradores de rua da cidade de Nova York. E ele ajuda o John Wick a concretizar seus planos, né? Aí o que acontece? Ele vai para Osaka, na Continental de lá, e lá a gente conhece vários personagens, e é onde um grupo de assassinos da Espanha chega lá em Osaka na busca de John Wick, porque eles têm uma ideia de que ele está em Nova York, em Japão, né, quer dizer. E então, lá a gente conhece um dos personagens principais do filme, que vai ser obrigado a caçar John Wick também, que é o Kane, que é um assassino chinês cego que, nossa, o estilo de luta dele é um dos melhores que eu já vi em muito tempo. Ele é muito incrível mesmo. Ele tem suas limitações. Ser cego, às vezes, ele fica muito em campo aberto, porque ele reage de acordo com a vibração dos sons que ele vai escutando, né? Então tem a parte muito interessante que, às vezes, quando as pessoas sabem que ele está lutando com pessoas muito silenciosas, ele põe algum sensor de movimento, sabe? E quando a pessoa passa por esse sensor de movimento e dá um som assim, ele sabe exatamente o local onde a pessoa está e consegue atirar essa para as pessoas. Ele é muito bom também. Então, soluciona-se o quê? Que o John Wick está numa caçada infinita. Então a gente tem que resolver isso. Ele precisa ser perdoado de vez. Porque se a única coisa que está na cabeça dele é de ele precisa ter que matar o Marquês. Mas aí o Wilson pergunta dele: tá, você mata o Marquês e depois? A culpa para mandar outra pessoa tão poderosa quanto ele, ou pior que ele. Aí ele resolve desafiar esse Marquês para um duelo, que é uma coisa que é quase dito como um mito entre eles, porque não era usado há muito tempo, em que nesses acordos do duelo, que se John Wick vencesse, ele seria totalmente perdoado pela cúpula, ia sair da cúpula completamente e ia viver dele normal. E em contrapartida, como Wilson, que ele cuida desse acordo entre o Marquês e John Wick, né, porque ele é o intermediador, ele aproveita também para tirar um pouco para ele, né, que ele ia se restituir dos seus poderes e ele ia voltar
a comandar, a ser gerente do Hotel Continental lá de Nova York, e que a cúpula, com o dinheiro da cúpula, ia reconstruir o Hotel Continental todo para ele. E isso se o John Wick vencesse, né? E se o John Wick morresse, todas as pessoas envolvidas que ajudaram ele iam morrer também, né? E para conseguir fazer isso, porque para fazer esse duelo ele tem que fazer parte da cúpula, só que o John Wick no momento ele não faz parte da cúpula. Apesar de no terceiro filme ele fez um acordo com o homem da alta cúpula lá, onde ele cortou o dedo, do mais, o deu anel, ele tinha que matar o Winston, amigo dele, para poder voltar. Era o preço para ser pago, era isso. Coisa que ele não fez, então ele não faz parte da cúpula. Então, para fazer esse tipo de acordo, que é esse duelo, ele tem que fazer parte da cúpula também. Das pessoas, né, dos assassinos, só que ele não faz parte. Então parece que tem que ter um representante da cúpula. Como ninguém quer ajudar ele, né, fica uma situação complicada. É quando ele se volta para a família dele, para a família belorrussa, né, que o John Wick ele foi criado um conglomerado de uma família russa, onde ele lutava luta greco-romana, que parece para mim ali, e porque no terceiro filme, em busca de ajuda, ele leva o ingresso que ele tem para poder receber um apoio, uma passagem direta que ele consegue para chegar até Marrocos. Mas assim que ele usa o ingresso dele, o ingresso é rasgado. Então ele tem que refazer esse contrato. Ele consegue refazer esse contrato matando uma pessoa lá específica. Aí ele consegue fazer todos esses trâmites aí, então ele tem que chegar às 6h03 da manhã numa igreja de Paris, ao nascer do sol, e para poder fazer o duelo que vai ser de tiro, de acordo com as escolhas que foram feitas através de um tipo de sorteio lá. Eles chegam nesse acordo, mas só que tem que chegar lá nesse horário específico, né? É claro que o Marquês não vai deixar barato, ele vai pegar e ele tenta todas as formas possíveis a fazer com que o John Wick não chegue lá. Porque o não comparecimento de algum dos dois duelistas faz com que toda a sua turma seja assassinada também. E aí fica o final do filme, que tem um final maravilhoso, maravilhoso mesmo. E o final do final, que é o fim, deixa muitas aberturas para interpretações. E não vou dizer que no vídeo, vou deixar, pode ser que alguém tenha assistido aqui esse vídeo e não tenha assistido o filme ainda. Então, que eu posso dizer que vale a pena assistir. Vou falar um pouco sobre o que eu achei do filme. Agora, se bem rapidinho. O John Wick 4, ou toda a franquia John Wick, ele é um filme de ação ao qual hoje em dia não se tem muito, né? Que é um soldado, um filme de um exército de um homem só, no caso dele. Apesar de que, claro, ele deixa bem claro que apesar de ser tão grandioso, forte e tudo mais, e saber muito bem o que ele faz, ele não faz tudo sozinho, né? Ele recebe ajuda de vez em quando com os aliados dele, porque a vida é feita de contato. Então, por ter esses aliados dele, é que ele consegue se desenvolver, sair de certas situações em que praticamente não existe mais saída. E eu vi falar algumas resenhas referente a esse quarto filme, de que tentando comparar ele com o primeiro para ver qual era melhor. A gente sabe que o primeiro ele é movido como vingança, e que ele é um caçador. No 2, no 3 ele está como fugitivo, no 4 também. Mas eu não vi ninguém falando que uma coisa que eu observei claramente nesse quarto filme é de que nele também tem um motivo de vingança. O John Wick, nesse 2 eu acho que eu senti mais como ele em tudo, os dois lados, eu senti nesse 4. Ele é um caçado e também ele é perseguidor. Ele é perseguido e perseguidor também. Quando morre o Caron, que é amigo dele, né, que é o concierge do Continental de Nova York, isso é um motivo de vingança também. Claro que ele tem vingança, ele tem a vontade de sair de vez dessa vida de assassino. Então é de tudo um pouco tem, não é apenas a vontade de sair, de ser assassino.
Mas existe também a vingança, porque ele tem que vingar o amigo morto, tentar vingar a tentativa de destruição do Winston, como fizeram, né? E, inclusive, esse filme, quando começa perseguindo, o, o filme começa ele perseguindo, né, no deserto o homem da alta cúpula, e ele o mata. Porque é isso que faz com que eles contratem esse Marquês aí para poder eliminar o John Wick de vez. Agora, ele é um filme, assim, ele é um filme incrível, incrível. Tem cenas de ação que eu não vejo há muito tempo. As cenas de ação elas são longas, elas não são curtas. É, eu gosto disso de filmes, ou animes, ou séries, não importa, em que as cenas de luta boas, claro que elas duram um certo tempo. Às vezes eu fico irritado com One Piece, às vezes a gente espera tanto uma luta do One Piece pra acontecer. E a luta é incrível, só que ela é assim, de curta. E nesse filme ele entrega muito bem, ele usa várias armas, como espada, como arma de fogo, como chacos também. Ele usa muito a mão também. A luta da balada, aquela balada é incrível. Eu não sei se é aquela balada lá que tem. É na Itália. É na Itália? Acho que isso é na Itália, é na França. Se aquela balada realmente existe, porque eu espero que sim. Porque é incrível, tudo aquele espaço aberto, tem um monte de gente, aquelas cachoeiras caindo nos buracos da balada, é um lugar muito bonito mesmo, eu adoraria ir. E então toda a história que se amarra, o vilão é excelente, ele é meio louco, por hora achava ele fraco, apenas alguém que manda. Uma peça de personagem também muito, muito legal nesse filme que se chama de Ninguém. Ele diz que ele é ninguém. Que é um cara que tem um cachorro pastor alemão. E que também que ele é muito bom. Nossa, ele é incrível. Então, quando ele vai lá se oferecer para ser praticamente o caçador oficial do John Wick, esse ninguém, esse Marquês ele consegue pegar esse ninguém desprevenido e perfura a mão dele com uma faca de uma forma bem rápida, que eu falei assim, olha, ele não é só um bandão não, ele tem umas táticas aí, umas técnicas boas até, né? Porque esse ninguém ele é incrível. Então, para poder conseguir fazer esse tipo de ataque aí, o Marquês não é só um mandante. Então, as cenas de luta são incríveis realmente do filme, eu já falei isso várias vezes. A história é muito boa. Com certeza eu assistiria esse filme novamente. Vou assistir. Olha, dos 4, acredito que o 3 é o que eu menos gostei. Certo? Mas eu acho que ele é tão bom quanto o primeiro. Assim. Ele é incrível. Assim. O 1, 2 e 4 eles são muito bons. Mas agora eu tô mais pensando em reassistir esse 4 do que o outro em questão. Mas o primeiro é bom por causa da apresentação do personagem, né? Mas todos os ataques do filme do John Wick que eu mais gostei, eu achei diferente, foi aquela do metrô em que ele perfura o cara com uma faca e para terminar o ataque ele abraça o cara lá em questão. Essa foi uma das finalizações mais diferentes que eu já vi na minha vida. Então isso espero que tenham gostado da resenha. Se você não assistiu o filme ainda, vá no cinema assistir, porque ele é um filme de cinema, ele é grandioso, ele é incrível. Ele tem. Você luta, você torce pelo John Wick para poder conseguir seus objetivos, né? E apesar de ter um lado fantasioso desse filme, de que ele praticamente ele é meio que invencível, mas não é tanto assim, tá? Porque ele se machuca, ele se cansa, ele no meio a meio. Tem um lado humano, um lado super-herói desse filme. Então, se você gostou da resenha e tem gostado do conteúdo que eu tenho trazido aqui para vocês e quer que este vídeo chegue a mais pessoas, é muito fácil isso acontecer. É muito fácil, é só você curtir, comentar, compartilhar, que isso vai acontecer. E se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito, considere se tornar um inscrito também, tá? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau.